Gostaram dos 2 vídeos que vocês assistiram? São vídeos que mostram a realidade de outras pessoas, diferente de nossa, que temos 2 braços, 2 pernas, conseguimos andar, o nosso intelectual, ele consegue pensar, conseguimos compreender bem as coisas, mas tem alguns amigos que eles têm a necessidade de uns cuidados especiais, né? E é sobre isso que nós vamos falar agora, no livro de Ética, página 30. Os amigos que necessitam de cuidados especiais. Eu vou ler um texto que está aqui no livro, que ele fala assim: A Casa dos Mil Espelhos. Só ouça, porque não tem aí no teu livro para você ler, tá? Tempos atrás, em um distante pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube desse lugar e decidiu visitá-lo. Chegando, saltitou feliz escada acima até a entrada da casa. Quando olhou através da porta da entrada, com as suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia, para sua grande surpresa, deparou com outros 1000 pequenos felizes cãozinhos, todos com as suas caudas balançando também bem rapidamente, quanto a dele. Abriu um enorme sorriso e foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Quando saiu da casa, pensou: que lugar maravilhoso! Eu voltarei sempre um montão de vezes. Nesse mesmo vilarejo, o outro pequeno cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro, decidiu visitar a sua casa. Escalou lentamente a escada e olhou através da porta. Quando viu 1000 olhares hostis de cães que olhavam fixamente. Rosnou e mostrou os dentes. E ficou horrorizado ao ver 1000 cães rosnando, mostrando os dentes para ele. Quando ele saiu, ele pensou: que lugar horrível! Nunca mais quero voltar nesse lugar, nunca mais volto aqui. Todos os rostos no mundo, todos, eles são espelhos. Todos. Como eu me apresentar, assim eu terei o reflexo. Às vezes a gente precisa de parar e pensar, ó, isso daqui tá escrito aqui, ó, nessa parte aqui, ó, do livro que eu tô lendo para você, não é a pro que tá olhando, ó. A casa dos 1000 espelhos. É uma proposta para hoje. E ela nos faz pensar numa moral. Cada um recebe multiplicado o que dá aos outros. Outros termos também diz assim: aquilo que a gente planta, a gente colhe. Uma outra atividade, antes de iniciarmos na leitura desse contexto, você já foi lá perto da sua mamãe e do seu papai e deu um beijo e um abraço nele? Não? Vai agora! Não perca essa oportunidade, dá um pause aí, aperta ali, ó, a setinha que ela vai ficar em 2 pauzinhos e vai pausar. Vai lá perto da sua mãe, ou do seu pai, ou da vovó, ou da Dinda, ou da madrinha, ou da vizinha. Dá um abraço. Você já está perto dessa pessoa, já está convivendo com ela no dia a dia. Os bichos teu e o dela tá igual. A gente não pode sair abraçando nem beijando de fora. Mas quem está convivendo com a gente, faça isso.
Vai lá, eu dei um abraço hoje na minha mãe, dei um beijão e um abraço no meu filho e falei que eles são importantes. A gente não pode perder essas oportunidades, que nem aquele cãozinho feliz e aquele cãozinho que já não era tão feliz. Porque a felicidade é um estado do nosso espírito. Agora vamos começar a leitura da página 30. Você já ouviu dizer que existem pessoas que precisam de cuidados especiais? É uma realidade entre nós e é um assunto sério e muito importante. Quando alguém tem uma das suas funções do corpo em perfeito estado, dizem que há uma deficiência. Mas não podemos de maneira nenhuma acreditar que tal pessoa ela é incapaz e que não tem direitos. Esse não é um pensamento cidadão, tampouco humanitário. Mesmo as pessoas que têm algumas limitações, não têm os 2 braços, ou não têm a perna, ou não têm o processamento da cabeça, o aprendizado tão rápido, mesmo essas pessoas, elas têm o direito, elas são cidadãos, cada um vai desenvolver conforme pode, conforme dá. Agora nós humanos, nós vizinhos, amigos, o que nós podemos fazer? É ser solidário, termos humanidade e tratar o nosso semelhante de igual forma, tá? É aí que está uma diferença em todo esse processo de inclusão. Os deficientes visuais, auditivos ou físicos merecem um cuidado especial, mas de forma nenhuma deixarão de fazer o que desejam. Claro que nas suas limitações poderão ter mais dificuldades, porém tem uma força interior dentro deles que fazem também eles vencer, principalmente quando há o apoio da família, dos amigos, da escola. Pensando numa forma de exercer a cidadania, muitos projetos foram feitos e alguns aceitos e já colocados em prática. A nossa escola, o Colégio Morador, é um colégio pequeno, mas nós temos toda a inclusão nele. Cadeirante tem acesso à quadra, tem acesso a toda a escola, porque a escola é com rampas. O banheiro, nós temos todas as identificações para crianças que são cegas. Temos também som sonoro no banheiro, caso precise de ajuda. Vamos ver na página 31. Veja aqui a seguir alguns deles, alguns ajustes que precisa ser feito para atender pessoas com inclusão. No trânsito, foram idealizados calçadas com rampas para facilitar a acessibilidade dos cadeirantes, locais apropriados para estacionamentos, semáforos sonoros para deficiente visual, meios de transporte. Foram adaptados para receber os cadeirantes, facilitando o acesso às estações de usuários com deficiência física, pela implantação de elevadores. Quem vai lá no fundo, lá na nossa escola, ao lado lateral esquerdo, tem a plataforma, onde o cadeirante ele não fica só na parte de baixo, ele também consegue ir para a parte de cima. Dicas para um bom convívio com pessoas que precisam de um acesso diferenciado. Quando queremos dialogar com uma pessoa com deficiência auditiva, um cadeirante ou até mesmo um deficiente visual, temos que perceber as suas necessidades para deixá-los mais confortável possível. Veja algumas dicas. Quando estiver conversando com um deficiente auditivo, expresse-se de maneira clara, pronunciando bem as palavras. Não é necessário gritar. Fale num ritmo costumeiro, fale sempre de frente para o deficiente auditivo
e nunca fora do seu campo de visão. Por quê? O deficiente auditivo, ele enxerga e ele faz uma leitura labial, ó, labial. Você tem todo um contexto no dialogar, tá? Ao dialogar com uma pessoa cega ou com baixa visão, fique à vontade para utilizar o termo como veja, olhe, pois elas usam tais palavras naturalmente quando precisam de informações referentes à localização. Tenha sempre o cuidado de utilizar a expressão direita, esquerda, direita, acima, abaixo, atrás, à frente. Localização, eles conseguem se localizar bem. É importante avisar a pessoa com deficiência visual que você irá se ausentar caso esteja em uma conversa, evitando o constrangimento de deixá-la falando sozinha. Quando encontrar uma pessoa que esteja utilizando cadeira de rodas, lembre-se de que é desconfortável para qualquer pessoa ficar olhando para cima o tempo todo. Portanto, se a conversa for demorada, lembre-se de sentar para que ambos mantenham um olhar no mesmo nível. Se estiver caminhando ao lado de uma pessoa que ande devagar ou que sem auxílio dos aparelhos, procure acompanhar os seus passos. Temos os mesmos direitos. Olha aqui, todos nós somos cidadão. E todo cidadão, ele tem o seu direito e o seu dever. Temos os nossos direitos. Em 1948, a ONU, que é a Organização Nacional das Nações Unidas, proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz em seu artigo 1º que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito e são dotados que são de razão e coerência e consciência, devem comportar-se fraternalmente uns com os outros. E em seu artigo 3º, lá da Constituição da ONU, todo indivíduo tem o direito à vida, à liberdade e à segurança da sua pessoa. Isso nos diz que temos direitos, mas também devemos cumprir com os nossos deveres, e as pessoas com deficiência não são diferentes. Ser diferente não quer dizer deixar de ser incluído, não se tornar participante de uma vida social, econômica e política do país. Assim como nós, as pessoas com algum tipo de deficiência têm assegurado seus direitos no âmbito da sociedade, do Estado e do poder público. Isso é Constituição. Tem o direito a tudo que eu e você fazemos, dentro da possibilidade deles, eles também têm direito. E nós, como cidadão amoroso, prestativo, nós ajudamos eles a vivenciar as mesmas coisas que nós temos, tá? Aqui você vai fazer a página 33, 34, 35. Quando você fizer essa página 35, você vai ler lá a conclusão. O que você mais respondeu, se foi o primeiro, o segundo ou o terceiro. Aí vai estar falando como que é a sua personalidade, tá? Agora, página 36, página 37. Vamos ler também juntos. Você sabe o que é acessibilidade? O que é acessibilidade? Vamos ler. Acessibilidade está relacionada em fornecer condições para a utilização com segurança e autonomia.
total assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, do serviço de transportes e dos dispositivos, sistemas e meio de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Podemos concluir então que acessibilidade é tornar as coisas acessíveis para qualquer pessoa com algum tipo de limitação temporária ou permanente. Conheça alguns símbolos que foram criados para o envio de informações, avisos e orientações referente aos vários tipos e categorias de deficiência em determinados contextos ou situações. Olha aqui, ó. Primeiro, deficiente auditivo, cadeirante, uma pessoa deficiente visual. Além desses símbolos, existem outros que podemos encontrar no nosso dia a dia, lá nas ruas, nos ônibus, no shopping e outros. Você já viu algum desses símbolos? Tem pessoas obesas. Se você ainda não viu, comece a observar. Fique de olho, fique atento, porque sempre tem informações de acessibilidade. Agora aqui, ó, na página 38, tem uma liçãozinha, tem um outro texto para você ler. Página 39, se nós estivéssemos aqui na escola, nós iríamos andar com uma venda nos olhos, com um guia, levando você para andar pela escola, sendo guiada pelo seu amigo, para ver que não é fácil para um deficiente visual a locomoção. Também, o deficiente visual ou auditivo, ou até mesmo o mudo, o deficiente auditivo e que não fala, ele consegue se comunicar com libras, que é a fala por sinais, tá? Aí, na página 39, você vai poder, na sua casa, fazer todos os, A, B, C, D, E, F, G, H. Ai, a mão estava lá em cima. Você vai poder fazer todas as letras do alfabeto. Depois que você aprender todinha as letras, tenta fazer o teu nome. Ó o meu, ó. Pá. Cadê o T? Tri. Aí assim por diante. Tenta fazer o seu nome. Depois tem os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5 é difícil. Ó, ele volta 5, 6, 7, ó, o 7. É bem difícil. 8 e o 9. Dá uma olhadinha na página 39. 40 e dá uma lida na página 41 também, tá? Hoje a aula de ética é uma aula um pouco extensa, porque era uma aula de inclusão, era uma aula que agregava muitas informações e é também muita leitura, tá? Depois vocês vão para a aula de educação física, balé ou jazz e judô com o professor. Um bom dia para vocês, meus queridos.